Amém. Por favor, abra ou ligue a sua Bíblia lá no Salmo 112. Vamos ler alguns versículos, mas os principais são o 6 e o 7. Deus tem uma palavra para a gente com relação a esses momentos de más notícias. Salmo 112, versículos 6 e 7. Fotógrafo grande desse, rapaz, fico tentado a fazer pose para as fotos. Salmo 112 diz assim, versículos 6 e 7. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Aleluia. Até aqui. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Amém. Gente, sentir medo em si, temer alguma coisa, em si não é algo totalmente ruim. A gente cresce ouvindo os nossos pais nos ensinando a temer algumas questões. Eu cresci ouvindo os meus pais falando para eu ter cuidado com a questão da tomada, aqueles fios desencapados da vida que toda casa tem, aquele choque que o chuveiro dá, né? Durante muitos anos eu sempre ia tomar banho com medo, né? Que eu metia a mão naquele registro, era um negócio assim, eletrizante. Então a gente cresce ouvindo os pais falando para a gente tomar cuidado com adultos com intenções esquisitas. Então o perigo em si não é um negócio de todo ruim. São esses medos relacionados a uma atitude de prudência, são medos que nos vão proporcionar proteção de alguma forma. Nesses dois versos do Salmo 112, o salmista escreveu rapidamente sobre um medo que faz mal, sobre um medo que pode nos abalar, sobre um medo que pode nos abater, sobre um medo que pode desestruturar a vida da gente, inclusive a nossa fé. Mas repare que o assunto principal nesses dois versículos não é o medo da má notícia. O salmista aqui usa o argumento da notícia ruim, da má notícia, mas a sua intenção principal é chamar o nosso olhar, enfatizar o estilo de vida de uma pessoa que, mesmo diante das más notícias, não é abalado. Repara aí, o foco, a atenção principal do salmista, o que ele quer deixar para a gente de mensagem principal é, cara, tem um tipo de gente que mesmo diante de notícia ruim, não se abala. E aí a pergunta que a gente deve fazer para o salmista é, quem é essa pessoa que o salmista chama de justo? Quem é essa pessoa que não fica perturbada com notícias ruins? E aí a resposta, por isso que é importante você permanecer com o Salmo 112 aberto ou ligado, a resposta está lá no verso 1 do Salmo 112. Quem é essa pessoa? Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. O salmista inicia a conversa dizendo, quem é essa pessoa que não teme má notícia? Ele não teme as más notícias porque ele teme o Senhor. Ele tem grande prazer na lei do Senhor, na lei revelada do Senhor, no caráter e na vontade de Deus revelada nos mandamentos do Senhor. Então o primeiro verso do Salmo vai trazer para a gente que essa pessoa não tem medo de notícia ruim, porque no fundo, o que ele teme é o Senhor, é o Criador. Ele sabe quem é Senhor da vida dele. Ele sabe quem é que cuida da vida dele. Ele sabe quem é o regente de todas as coisas. Então, as circunstâncias, por piores que sejam, não abalam ele. Ele reverencia, ele teme, ama o seu Criador, por isso que ele não tem medo de coisas circunstanciais. E mais, essa pessoa sente, o salmista faz questão de frisar isso, sente grande prazer em obedecer aos mandamentos do seu Senhor. Então, a primeira lição exposta aqui, que fica claro para a gente aqui nessa passagem, é que notícias ruins não abalam a fé daqueles que confiam no Senhor. Notícia ruim não abala a fé, a estrutura, a paz, a alegria daqueles que temem o Senhor, que confiam no Senhor. Ele sabe quem é que toma conta da vida dele de verdade. Veja, a gente não está com isso fazendo apologia à desumanidade. Algumas notícias deixam a gente triste, algumas notícias deixam a gente indignados.
Algumas notícias deixam a gente, de fato, chateado, irado. Irai-vos, mas não pequeis. Mas a questão aqui é, nenhuma notícia ruim abala a vida de alguém que confia e teme no Senhor. E que tem, de forma rotineira e prática, a obedecer o que esse Senhor traz para a vida dele. A gente pode até lamentar, ficar triste diante de manchetes trágicas, de notícias trágicas. Tem que ser assim, para a gente não perder a nossa humanidade, mas isso não pode abalar a gente, isso não pode paralisar a gente, isso não pode fazer a gente tremer nas bases. Porque a nossa confiança tem que estar no Deus das boas notícias, amém? A gente serve um Deus das boas notícias, a gente acabou de cantar, Ele vive. Se o nosso Redentor vive, que mal pode nos fazer o homem? Que mal pode nos fazer as circunstâncias? Que notícia ruim pode ser maior do que a boa notícia de que Ele vive? Então, meu irmão, a confiança dessa pessoa descrita aqui no Salmo não está na ciência, não está nas previsões econômicas, nem nas provisões materiais. A confiança dele está no Senhor. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei quem é o Deus que eu temo, que eu confio, que eu amo, que eu reverencio. E aí a segunda pergunta que eu faria para o salmista é: como que essa pessoa vive? Como que essa pessoa se relaciona com o mundo de verdade perto dela? E o Salmo dá essa pista aqui para a gente. No verso 6 afirma que o seu testemunho é tão impactante que, diz lá o salmista, para sempre ele será lembrado. Esse tipo de caráter, esse tipo de pessoa, esse tipo de índole, proporciona um testemunho que vai ser lembrado para sempre. E aí nos versos 4 e 5, o verso 4 e 5 vai afirmar que esse homem que teme ao Senhor é íntegro, é justo, é misericordioso, é honesto e é generoso nas questões materiais. Ele se compadece das pessoas que passam necessidade perto dele. Vamos ler lá? Salmo 112, versículo 4 e 5. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que, com honestidade, conduz os seus negócios. Ei, eu e você temos um testemunho parecido com esse aqui que está sendo exposto para a gente no Salmo 112? Se o salmista conhecesse a gente, de andar com a gente, escreveria algo parecido sobre a gente? Um cristão, alguém que teve um encontro com Cristo vivo, tem que ter uma vida como essa aqui descrita no Salmo 112. Um cristão que não vive dessa maneira tem que rever a sua conversão. Essa pessoa é bênção para quem está ao seu redor. Essa pessoa é uma boa notícia para quem anda com ela. Temos que ser assim. Temos que ser assim, eu e você. Por isso o seu testemunho será lembrado para sempre. A gente está aqui, pleno século XXI, num país sul-americano, falando de um cara lá do Oriente Médio. É uma referência de milênios. O salmista faz questão de afirmar que essa pessoa que confia no Senhor não obteve a sua riqueza de forma desonesta. Ele é honesto na forma como adquire os bens materiais. Ele não era avarento, ele demonstra generosidade no uso dos bens que ele recebe do Senhor. Ele abençoa outras pessoas. Mesmo ouvindo notícias ruins, ele não encolhe a mão. Eu e você somos assim. A gente cultiva um coração generoso, desapegado das coisas materiais, do dinheiro. Ou a nossa mão encolhe, dependendo do noticiário. Dependendo lá das notícias da bolsa, né? Do dólar. O testemunho e a generosidade dessa pessoa aqui se tornaram uma referência, inclusive no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 9, faz referência exatamente a essa passagem que a gente leu aqui agora. Paulo, falando sobre generosidade, falando para a igreja, falando para cristãos, faz referência a essa pessoa do Salmo 112.
Percebe como que a palavra é fiel? Né? O salmista falou, ele vai ser lembrado para sempre. Aí está Paulo falando para a igreja em Corinto, está aqui Marcão falando com a galera do Gol. Mas, galera, observe com atenção o verso 4. Esse aqui é um salmo que tem pérolas, mas que você tem que cavar para achar. Olha só, no versículo 4. A luz raia nas trevas para o íntegro. O salmista também está ensinando para a gente que, mesmo sendo íntegro, temente ao Senhor, generoso, um cara apaixonado pelo seu Senhor, honesto, isso não nos impede de passarmos por momentos de trevas. No verso 4, de forma sutil, rápida, em poucas palavras, o salmista está dizendo o seguinte, mesmo você sendo essa pessoa temente ao Senhor, honesto, generoso, isso não impede que você passe por momentos de escuridão, de aflição. E aí isso vai bater com o que Jesus depois vai falar para os seus discípulos lá em João. No mundo, nesse estado, momento de vida, de existência da gente, vocês vão ter aflições, vocês vão passar perrengue. Mas tem de bom ânimo. A luz raia sobre as trevas. Aleluia. Essa é a segunda lição que a gente pode extrair do Salmo 112, aqui desses 2 versículos. Mesmo os que confiam e temem e obedecem ao Senhor, não estão isentos de enfrentar momentos de trevas, oriundos ou não das más notícias. Quantos aqui, mesmo apaixonados por Jesus, foram infectados por esse vírus mortal? Rafael que o diga. Quantos aqui perderam trabalho, ou o pai perdeu um trabalho? Ou muito pior, quantos aqui perderam entes queridos? Gente que ama, que teme ao Senhor, que tem passado por dias de escuridão. A grande diferença é que no versículo 4 diz, a luz raia nas trevas para o íntegro. Aleluia, aleluia. Jesus nos avisou, mas ele falou, tenha um bom ânimo. A luz vence as trevas. Nosso irmão Jó sabe disso muito bem. Jó possuía todas as qualidades descritas aqui nesse salmo. E ainda assim passou por momentos terríveis de grande aflição. Perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu amigos que ele achava que eram amigos, mas que não eram amigos. Mas a luz raiou nas trevas na vida de Jó. O Senhor do Salmo 112 também estava cuidando de Jó em todos os momentos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu a maior parte dos seus salmos nos seus dias de escuridão, diante de más notícias. Até mesmo nesses momentos de trevas, Davi sabia que o Senhor era o seu pastor e que a luz do seu Deus venceria as trevas, sempre. Jesus, o plenamente homem, plenamente perfeito, também enfrentou dias de trevas, dias de notícias ruins. Numa noite só, que parecia não ter fim, Deus deixou claro para Jesus que ele enfrentaria a cruz. Na mesma noite ele foi traído, abandonado, caluniado, humilhado, espancado, crucificado, morto. Parecia que as trevas tinham vencido. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu? A luz raiou sobre as trevas. Aleluia, aleluia, ele ressuscitou. Todas as más notícias desse mundo caído foram por terra. Porque a boa nova, a boa notícia de que Cristo vive é maior do que qualquer tragédia que já aconteceu na existência do ser humano. Você pode vibrar, você pode dizer amém? E é nessa certeza de que a luz vence as trevas que o salmista escreve o verso 6. O justo, e aqui entenda, ele é justo porque Deus o justifica, jamais será abalado. Não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Jesus afirma algo muito contundente lá em João, capítulo 11, versículo 25. Jesus tinha recebido a má notícia de que seu amigo, esse verdadeiro, Lázaro, havia falecido. E aí ele vai até a casa de Lázaro e mesmo diante das pessoas ali impactadas com a má notícia do falecimento de um amigo, de um irmão, Jesus afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, biologicamente falando, ainda que as suas funções biológicas cessem,
A vida não vai deixar você. Aleluia! Aleluia! Ainda, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que a gente faz de forma prática com uma informação dessa, com uma revelação dessa? Primeira aplicação. Meu irmão, não tenha medo de notícia ruim. Não tenha medo das más notícias. Não tenha medo. A pessoa descrita nesse salmo estava certa de que o seu Senhor jamais o deixaria desamparado, ele jamais seria abandonado. É essa certeza que a gente tem que ter. Independente do que passa nos noticiários, independente do que a gente lê no nosso smartphone, o nosso Deus não vai deixar a gente desamparado. Não é a informação dos seres humanos que tem a última palavra para a vida da gente, amém? Não é. É essa certeza que a gente tem que ter, meu irmão. Se você é de Jesus, você jamais vai ficar largado à própria sorte. Não tenha medo de notícia ruim, Jesus é o nosso bom pastor, é Ele que cuida da gente. O apóstolo Paulo, depois de ter um encontro real com Cristo, depois que ele passou a se relacionar com Jesus, sendo o seu Senhor e Salvador, Paulo escreveu algo magnífico lá em Romanos 8. Romanos 8:31, Paulo fala assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante de tanta má notícia, o que a gente vai falar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está aqui essa noite e tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você não precisa ter medo de más notícias. Eu fico com o coração apertado, são das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu fico com o coração apertado de gente que não tem onde se agarrar. De gente que é tomado só por desespero. O chão abre. A pessoa recebe uma má notícia e não tem onde se segurar. Como que essas pessoas administram notícias malignas? Como que essas pessoas administram dias de trevas? E aí, querido, se tem alguém aqui essa noite que ainda não teve um encontro real com Cristo, não volta para sua casa sem se reconciliar com o Senhor. Sem ter esse Deus vivo como seu Senhor, seu Salvador, seu cuidador, seu protetor. Não saia daqui sem a mudança radical que a boa notícia do Evangelho de Jesus proporciona para a vida da gente. Reconcilie-se com Cristo hoje, tenha seus pecados perdoados. E receba a boa notícia que muda a eternidade da gente. Segunda aplicação, não é para temer as más notícias, mas é para a gente temer ao Senhor e obedecer a sua palavra. Segunda aplicação, tema ao Senhor e obedeça a sua palavra. Diante de má notícia, diante de qualquer situação, a gente tem que temer ao Senhor e não as circunstâncias. Esse é o princípio da sabedoria, temer a Deus. E como que eu manifesto na prática que de fato eu temo ao Senhor, eu reverencio ao Senhor, eu respeito, eu amo com respeito o meu Senhor? Quando eu obedeço a sua palavra, quando eu obedeço o que Ele revelou de forma clara nas Escrituras sobre Ele e para a minha vida, sobre a vontade dEle para a minha vida. Quando eu obedeço, quando eu busco desesperadamente viver aquilo que eu sei que vai agradar ao meu Deus, então eu estou temendo, eu estou reverenciando, eu estou obedecendo o meu Senhor. O temor é demonstrado com obediência. Filipe pregou aqui há pouco tempo sobre isso. A maneira mais concreta de eu demonstrar o meu amor ao Senhor não é cantando. Cantar é bom, não é comunhão. Comunhão é maravilhoso, mas é com obediência. Jesus deixou isso bem claro para a gente. Mas para obedecer corretamente a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso conhecer a vontade dEle. Como é que anda a nossa leitura bíblica? Como é que anda a sua leitura da sua Bíblia? Você tem lido ou ouvido a sua Bíblia? Hoje, com essa quantidade de aplicativos, você pode estar se deslocando de um ambiente e estar ouvindo a palavra. Às vezes está em casa, lavando a louça, ajudando os pais, com um fonezinho, ouvindo a palavra de Deus. Filipe falou aqui no domingo, para a gente ouvir louvores, enfim, para eu temer ao Senhor e colocar em prática o que Ele revela para mim, eu tenho que conhecer a revelação.
Isso vai fazendo o quê? Que eu não fique abalado diante das más notícias. Guarda isso, você não vai conseguir amar, temer, confiar e obedecer a alguém que você não conhece. Por isso que a gente só casa com alguém que a gente conhece. Por quê? A gente andou tanto junto, aprendeu tanto, conheceu tanto, descobriu qual é o que agrada o outro, aí a gente se apaixona e casa. Se eu não conheço, não desenvolvo afeto, não desenvolvo amor, não vou casar com um estranho, desconhecido. Aqui, sua noiva. O mundo já foi assim, não é mais, né? Que a igreja diga, graças a Deus. Só Filipe, o restante Deus vai queimar aí, ó. Terceira aplicação. Meu irmão, nós somos o povo da boa nova, da boa notícia. Então a terceira aplicação é: proclame cada vez mais a boa notícia do Evangelho. Eu falei agora há pouco aqui com o meu coração apertado, no momento desse que a gente está passando nesse planeta redondo, azul e maluco, como que está a vida das pessoas que não conhecem o Cristo vivo. Nós somos a boca dessa proclamação. As pessoas que conhecem a gente, que andam com a gente, só vão receber essa notícia se você der essa boa notícia. Se tem alguém proclamando notícia ruim, e olha que tem gente abessa aí que ganha para dar notícia ruim. Então a gente tem que ser o contraponto desse mundo de notícia ruim, proclamando a notícia boa. Espalhe para todo mundo as boas novas do Evangelho. Cristo vive, o meu Redentor vive. Eu sei que algumas notícias ruins deixam a gente triste, mas não reforce o coral dos murmuradores. Eu e você, a gente foi convocado para espalhar boa nova, boa notícia, bem dizer, falar algo bom. Espalhe a única mensagem que concede alívio, que restaura a alma, que traz paz, que ressuscita morto. Seja espiritualmente, seja biologicamente falando. Espalhe essa notícia, espalhe essa mensagem. Essa mensagem que fez a gente se reunir aqui essa noite. Essa mensagem que mudou a minha e a sua eternidade. Espalhe isso para as pessoas. Amém? Que conclusão que a gente chega? Que aquele que teme e confia no Senhor, sabe que o Senhor cuida, sabe que o Senhor protege, sabe que o Senhor é o regente, sabe que nada foge do controle do seu Senhor. Eu quero terminar lendo para vocês os últimos versículos escritos por Paulo, no capítulo 8 de Romanos. Se você puder abrir a sua Bíblia, Romanos 8, a partir do versículo 35. Passagem magnífica. Quando você estiver conversando com alguém que esteja abalado com a má notícia, lembra dessa passagem aqui. Lê, compartilha e ora com a pessoa. Romanos 8, 35, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Só coisa ruim, só notícia ruim. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem milhares de notícias ruins conseguirão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos orar? Jesus querido, obrigado por essa certeza, Senhor. Obrigado por essa certeza. Que nada nesse mundo, Senhor, será capaz de nos separar do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu pastoreio. O Teu amor por nós lança fora todo o medo, Senhor. A Sua luz sempre nos guia no meio desse mundo de escuridão. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que o Senhor aumente o nosso temor, o nosso amor pelo Senhor, que o Senhor aumente e fortaleça a nossa fé, que o Senhor cure os nossos ouvidos, Senhor. A gente ouve tanta coisa ruim, Senhor, a gente ouve são tantas vozes esquisitas, Senhor. Cura o nosso, sara o nosso ouvido, Senhor. Por favor, nos conceda um coração firme no Senhor, em Jesus, e ajuda a gente a espalhar essa notícia que mudou a nossa eternidade, Senhor. Ajuda a gente a ser boca do Senhor, proclamador dessa verdade, Senhor.
Ainda, Senhor, a gente quer lembrar da vida do Fausto, do Renato, interceder por ele, Senhor, e pedir, Senhor, o Teu consolo, o Teu bálsamo sobre a vida de todas as famílias que estão passando por um momento de luto, Senhor. Perderam entes queridos, Senhor, e a gente pede o Teu consolo, o Teu abrigo, o Teu abraço, Senhor. A gente faz essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.